Trump teve a coragem de definir claramente o que ele pensa. Ele pensa e definiu que no governo dele a política vai tratar de dois gêneros, masculino e feminino. A turma do Lourão começar a puxar o novelo, vai cair muito vagabundo de fino trato no Brasil. Olha o choro. A gente está ouvindo aqui o choro e o ranger de dentes. Durante uma cerimônia religiosa lá em Washington, o presidente Trump foi constrangido, ou pelo menos foi uma tentativa de constranger o presidente americano por parte de uma pastora claramente com um tom woke, um tom de esquerda. Trump foi instado a considerar políticas inclusivas para imigrantes e crianças LGBT, mas o presidente manteve um tom firme sobre suas prioridades de governo e exigiu que essa pastora, que lembra uma bispa lá de Washington, pedisse desculpas. Fabi Barroso, o que você achou desse episódio? A deputada federal Erika Hilton, aqui de São Paulo, enalteceu, que chamou esse episódio de ato de resistência. O que você achou desse episódio? E você acha que teremos mais casos como esse? Bom, eu quero dizer que, em primeiro lugar, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, mas fazer ativismo em igrejas é realmente deplorável e não deveria existir. Mas já que existe, não se trata aí, então, de ter... não importa muito a opinião da... Eu ia falar Paris Hilton, gente, é que ela roubou o nome da Paris Hilton, mas deputada Hilton, né? Não me importa muito, porque ela quer justamente causar isso. A gente já viu absurdos dentro de igrejas, como esses ativismos políticos toscos que ofendem as pessoas que estão ali, né, por acreditarem, terem o seu credo, terem a sua religião, estarem ali no momento, né, deles com Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Toda religião tem que ser respeitada, não é assim? A gente não tem culpa que tem gente que leva ativismo político como religião. É o caso, né? O caso, por exemplo, também é dessa bispa, pastora, que nós assistimos aí. Eu achei até o Trump bem educado e os demais, né, como deveria ser também, fizeram muito bem essa educação de permanecer olhando e respeitando, mas com olhares de reprovação, porque isso é até natural, e depois dando as suas devidas, não é resistência, né, que a Erika falou, mas colocando o peso que tem que ser colocado de que realmente é reprovável, porque a gente tem que pensar uma coisa que vale no Brasil e no mundo. A verdadeira fé, aquela mesmo que exalta Deus, que está ali para religar, né, que tem a ver com religião, não é essa de ativismo político, né? Quem leva isso tão a sério realmente é porque falta Deus, tem ausência de Deus. E é muito triste ver uma pastora, uma bispa, com essa ausência, né? E para ela ser muito mais importante lacrar e marcar o ambiente da igreja com palavras que não tem nada a ver com fé. Jorge, sua opinião sobre essa bispa que decidiu lacrar, podemos dizer, dentro de uma igreja lá em Washington, na presença do presidente Trump e do vice-presidente Vance e das suas respectivas famílias? Essa religiosa só pode estar de brincanagem. E o pior, como a Fabi comentou, e eu acrescento, você fazer politicagem dentro de uma igreja é uma covardia. E quando você utiliza crianças para fazer essa politicagem, woke, aí a covardia ganha uma dimensão assustadora. Então, temos que parar com isso. Trump teve a coragem de definir claramente o que ele pensa. Ele pensa e definiu que no governo dele a política vai tratar de dois gêneros, masculino e feminino. O resto vai ser tratado com respeito, mas sem lacração. É isso. Foi claro no discurso dele. Então, não tem perseguição a ninguém. Agora, ninguém é obrigado a aceitar o comportamento do outro. E o pior, quando você tem adulto, quando você tem religioso, quando você tem militante ideológico querendo impor sua pauta para a criança, isso é uma covardia criminosa, inominável, que não pode ser aceita como normalidade. Não pode. No Brasil, isso hoje rende processo. Mas no mundo civilizado, isso deixará de ser assim, porque agora o mundo está mudando, está voltando a ser o mundo em que se debate livremente as coisas certas. Então, o que é errado ou o que é questionável
tem que aturar e suportar os novos tempos que já chegaram. Trump começou a tirar do papel a ofensiva contra imigrantes ilegais. Iniciou o presidente americano uma série de medidas para endurecer as leis de imigração nos Estados Unidos. Entre as ações estão o aumento das deportações, o fortalecimento das fronteiras e restrições para imigrantes sem documentação. Essas medidas fazem parte de sua promessa de campanha de reduzir a imigração ilegal. Jorge Serrão, 4 anos de Biden, entraram nos Estados Unidos mais de 7 milhões de imigrantes irregulares. Na sua opinião, Trump vai conseguir parar nessa imigração ilegal ou vai ser complicado contrastar esse fluxo de pessoas que vem principalmente da América Central? Não, vai ser uma questão que tem que ser resolvida dentro da lei. Agora não pode entrar mais. É isso, ele vai fechar a porteira e vai tratar essas pessoas como dignidade. Quem está ali trabalhando honestamente nos Estados Unidos, tem capacidade de ficar ali, vai ficar. Quem não tiver, vai ser convidado a sair dos Estados Unidos da América. Simples e objetivo. Mesma regra que vai valer para essa questão do combate ao tráfico de drogas. Vamos lembrar uma coisa importante. O Kash Patel, o novo diretor do FBI, esse é um detalhe importantíssimo, ele é um especialista sobre como funcionam economicamente as organizações que tocam o narconegócio na América do Sul e no mundo todo. Então, isso vai fazer uma diferença brutal. Com o apoio que ele vai ter do Departamento de Estado norte-americano, tocado pelo Marco Rubio, e embasado no que Trump colocou no seu decreto. Vejam, vem uma guerra pesada contra o narconegócio. Trump invocou o Alien and Enemy Act de 1768. Então, o combate ao narconegócio agora é uma guerra. Só que vai ser uma guerra física do ponto de vista militar, mas, sobretudo, como eu citei o caso do diretor do FBI, uma questão de combate econômico. Follow the money, siga o dinheiro. E é aí que a porca vai torcer o rabo para o lado brasileiro, porque já se sabe que tem brasileiro peixe grandíssimo sendo aí tocador internacional, financiador internacional do mega esquema de drogas. Tem uma denúncia muito séria do tal Hugo Carvajal, famoso venezuelano, que denunciou qual o envolvimento de 17 brasileiros importantes no narconegócio que afeta a América e mexe com Venezuela, Cuba e países da América Latina. São 17 brasileiros só na lista do Carvajal, fora os outros que aparecem aí como mega empresários, mega investidores, que o sistema SWIFT americano, a CIA norte-americana, tem condição de pegar isso na maior tranquilidade e maior facilidade. E aí vai sobrar para a gente aqui por quê? Porque o crime organizado no Brasil, ele tem uma característica de envolvimento direto com a máquina estatal brasileira. Sem a máquina estatal, o crime não se organiza. E é aí que o bicho vai começar a pegar. Na hora que a turma do Lourão começar a puxar o novelo, vai cair muito vagabundo de fino trato no Brasil. Essa é a esperança e essa é uma possibilidade muito concreta. Elon Musk está sendo atacado pelos governantes da União Europeia, mas a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, defendeu Elon Musk contra críticas de colegas europeus e disse que a verdadeira ameaça não é o dono da Tesla, né, o CEO da Tesla, o CEO da SpaceX, né, entre outras coisas, mas é o empresário e o especulador George Soros. Ele sim, segundo a Meloni, representa uma ameaça para a democracia. Esse episódio ocorre em meio à crescente pressão de líderes europeus sobre as atividades de Musk em redes sociais e negócios globais. Jorge Serrão, sua opinião sobre esta polêmica em relação a Elon Musk, que foi acusado de gestos nazistas, fascistas, aliás, durante a posse de Trump, mesmo ele sendo um grande amigo de Israel, um libertário, 11 filhos, 5 mulheres,
entre outras coisas. Sua opinião sobre essa polêmica entre líderes europeus e o Elon Musk? É a inveja. Os caras estão na bronca com o Musk, que ele hoje é um protagonista de grandes mudanças que acontecerão na humanidade. Não só pelas empresas dele, mas esse trabalho que ele vai assessorar, vai ser um grande staff do presidente Trump para tocar um modelo de reforma administrativa com desburocratização na América. Isso empregando tecnologia. Essa será uma das maiores inovações da humanidade. Ali pode ser criado um modelo que vai servir para todos os países do mundo. A América tem tudo para dar, no governo Trump, a demonstração de que ela pode voltar a ser a liderança, a voltar a dar o exemplo da coisa certa a ser feita no mundo. E a inveja da galerinha aí internacional em cima do Elon Musk bate exatamente nisso. Então a turma está, como diriam lá em Nova Iguaçu e São Gonçalo, está com dor de corno. E aí tem que aturar o nosso querido Elon Musk, que é um cara que não está para brincadeira e que vem para promover disrupturas na gestão pública norte-americana. Vamos ver, aguardar o que ele vai fazer. Pois é, Fabi, porque além dos europeus, né, e também queria ouvir você sobre esse ponto, aqui no Brasil, Elon Musk também foi alvo de várias críticas que não pararam, né, continuaram esses dias, essa polêmica não para, até mesmo, estava lendo agora um tweet do ex-secretário nacional de Justiça e um dos fundadores do grupo Pré-Rô, né, advogado criminalista, o Augusto de Arruda Botelho, que disse, abre aspas, fez saudação nazista, aguenta o tronco e assuma a posição. E chamou de nazista e covarde, claramente, Elon Musk, fecha aspas, né? Para o Augusto de Arruda Botelho. Sua opinião sobre isso tudo? E lembramos que ele foi secretário nacional de Justiça, ou seja, não tem a desculpa de não saber do que está falando, né? Ah, ele não sabe. Desculpa, Cauti, mas ele não sabe. Ele finge que sabe, passa ar de intelectual. O Botelho sempre fez isso, é um dos assinantes lá da cartinha, ou um dos fabricantes da cartinha da democracia. Acho que deve desculpas ao Brasil, mas talvez seja bem arrogante, jamais, né, diga isso ou verbalize isso. Eu nem perco meu tempo, gente, porque, de verdade, é mais provocador do que um agente que queira trazer algo de bom, doar algum tipo de conhecimento, pelo contrário, né? O que a gente vê lá na Europa, igualzinho aqui no Brasil? A gente pega lá e tem aqui, né? São esse pessoal da elite, bem socialista, bem burocrata, bem assim, né? Nossa, eu vi agora há pouco também uma notícia, aquelas coisas... Para mim, picanha. Para você, talvez aí produtos vencidos, né? Porque estão tentando passar isso também. E aí a gente tem que olhar para o cenário internacional e ver uma mulher, que aliás, Meloni, né, palmas para ela, porque realmente nos representa como mulheres e no mundo, as ideias, a postura, tudo mais, sempre rindo e fazendo uma gestão lá que os italianos estão gostando bastante, né? Uma realidade aí da direita. Ela tem que fazer a defesa do Musk, porque se dependesse do Brasil, outras mulheres xingam Musk, mesmo sendo em, né, lugares oficiais. É uma várzea absurda. Então, assim, enquanto a gente tem esses burocratas europeus tentando calar vozes independentes, de outro lado a gente tem Giorgia Meloni, que mostra que é corajosa e que o que ela fala, todo mundo entende. Eu não preciso falar italiano para entender, porque a honestidade, caráter e honestidade, todo mundo entende. E o mesmo vai acontecer com todos que fizerem. Assim, é também o destino do Musk. Então, ó o choro. A gente está ouvindo aqui o choro e o ranger de dentes. Deputado Ramaggi, eu queria lhe perguntar, o senhor foi por muito tempo, aqui a gente está vendo o tweet do Dito Cujo, né, do ex-secretário nacional de Justiça, mas eu queria lhe perguntar, secretário, sobre essa influência que a Giorgia Meloni está denunciando do George Soros, né, com várias ONGs que são financiadas pela Open Society e que atuam em vários países europeus, muitas vezes contra governos conservadores ou governos de direita. Na sua opinião, na sua experiência, quanto que isso ocorreu no Brasil
as instituições brasileiras, o Estado brasileiro é consciente disso? E também, por outro lado, o quanto que o Brasil depende, por exemplo, de Elon Musk, no caso do SpaceX, né, do Starlink, aliás, para as comunicações, e quanto que essa briga entre o governo americano, o governo brasileiro Lula, o governo americano, pode prejudicar o Brasil nesse aspecto? Caute, ocorre e ocorre já há muito tempo, sempre sob a forma de subterfúgios, sobre financiamentos que há um marketing, uma publicidade de se atender a uma causa e, na verdade, está se atendendo muito mais aos princípios globalistas de dominação, quebra de soberania e mais, aquela parceria parasitária entre os globalistas e os esquerdistas, colocam todos como os progressistas, destruindo sociedade, não causando bem a ninguém, só canalice e vontade própria para os interesses próprios. Está certa a Meloni, como a Fabi colocou, ela é proeminente, está aparecendo verdadeiramente articulada na Itália, fazendo um grande governo, demonstrando a União Europeia que quer estar presente, ela não quer que a Itália saia da União Europeia, só quer que façam as mudanças, cobra, joga na cara do Estado francês as irregularidades, os equívocos e a hipocrisia da França ao tratar os imigrantes, como ela trabalha na África, explorando a África, e ela defende o Musk, que o Musk realmente, como o Serrão colocou, causa desconforto, causa ódio, causa inveja, que foi o primeiro das Big Techs, assumiu uma Big Tech e fez uma grande virada, que as Big Techs estavam nas mãos da esquerda, se pautando e fazendo a pauta de governo, ou por vontade própria, ou por pressão do Biden, como colocou bem o Zuckerberg, mas a influência que o Musk coloca, a influência pela popularidade e a credibilidade dele. Tem mais de 200 milhões de seguidores no Twitter, que é dele, do X, mas 200 milhões de seguidores. Ele realmente reclama, ele afirma, ele demonstra com palavras. Recentemente ele cobrou o primeiro-ministro alemão, cobrou o primeiro-ministro inglês sobre questões de imigração, que o governo inglês estava escondendo ilegalidades de ter imigrantes ilegais, crimes de imigrantes ilegais, ele cobrou. Então ele vai fazer com protagonismo de fundamento, e não como o Jorge Soros faz, de financiamentos, subterfúgios, para controle e dominação. Fizeram isso no Brasil, fazem por meio das ONGs, e é um tema que a gente pode debater mais para frente, como essas ONGs vão acabar sem esses financiamentos. Então a gente tem uma luz no fim do túnel, pela liberdade de expressão, pelo protagonismo das pessoas que querem, mesmo com grande credibilidade. Se fosse alguém de esquerda falando, um grande dono de Big Tech de esquerda, ninguém estaria falando nada. Porque é o Elon Musk que está se posicionando. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói.